Alexandre, sou bolsista do PET Elétrica da UFJF e hoje eu vou passar para vocês uma primeira aula de introdução sobre o Processing, certo? É pouco conhecido, eu conheci realmente por causa de um projeto que eu participei do PET Elétrica. Basicamente o Processing você pode considerar ele realmente como uma linguagem de programação e juntamente, né, com ele você tem a interface, né, que você consegue programar, que no caso seria esse ambiente de desenvolvimento integrado, ou IDE, certo? No caso do Processing é conhecido também como PDE. O Processing basicamente é um projeto que surgiu por estudantes do MIT. Eles criaram essa linguagem de programação em 2001, porque geralmente quando você vai programar, né, você começa aprendendo por onde? Você começa aprendendo pelo console, que é aquela telinha preta que você programa. Em outras linguagens você tem o println, e no caso, quando você vai mexer com o Processing, você já começa direto na interface, certo? Geralmente, inclusive, você aprende o console depois, né? Mexer com o console depois. Ele apresenta muitas aplicações, certo? Como eu disse, é uma linguagem muito visual, porque normalmente você começa pelo console e depois você vai mexer com a interface, sendo uma coisa mais complexa de mexer em outras linguagens. O Processing desde o início já tem aspectos visuais muito bem definidos. Então, por exemplo, você tem o Scratch, né, que foi também feito no MIT, né, tudo surge no MIT, que ele tem uma linguagem muito visual, né, porque é feito em blocos, então isso você consegue perceber que isso ajuda as crianças a aprender a programar. E o Processing eu não vejo de uma forma diferente, porque ele também tem aspectos visuais. Então, ao invés de você programar um negócio que simplesmente vai aparecer na tela Olá Mundo, né, você vai programar algo na tela que já aparece um desenho, algo mais interativo. E isso eu acho que estimula bastante as pessoas a continuarem na programação. O Processing pode ser a porta de entrada para que você aprenda programação. Se você já souber alguma coisa de programação, é mais fácil. Só caso você não saiba, você também pode aprender sem problemas algum, certo? A partir do Processing. Eu vou, obviamente, né, passar os conceitos mais básicos, vou falar o que eles significam, não vou fazer uma aula de lógica de programação, mas eu vou falar dos conceitos básicos que forem necessários. E aqui no caso, primeiro passo, né? Então você tem que entrar nesse site aqui, processing.org, certo? Quando você entrar vai aparecer essa tela, dependendo da data que você está vendo o vídeo, pode mudar, mas vai aparecer essa tela, e aqui direto você consegue ver que você tem a opção Download Processing. Então a primeira já aparece grande aqui para você fazer o download. Você clica aqui, você escolhe se você quer doar alguma coisa para o projeto, certo? Caso você não esteja com muito dinheiro, assim como eu, então você vem aqui No Donation e clica em Download, certo? Aqui você seleciona o seu sistema operacional. Então, como você pode ver, o Processing está disponível para a maior gama possível de sistemas. Então, você tem para Windows, para Linux, para Mac. E além disso, né, para quem utiliza o Raspberry, ele inclusive tem uma versão, obviamente, de Linux, mas no Raspberry tem uma específica para o Raspberry. E aqui você seleciona, então, provavelmente você deve estar usando o Windows. Então, considerando isso, você clica na sua versão do Windows, o meu é 64 bits. Feito isso, ele vai começar o download. Eu vou pular porque no caso eu já tenho, né, baixado comigo. Vou cancelar aqui. Então o que acontece? Quando você fizer o download, vai aparecer essa pasta aqui zipada, certo? Você vai clicar duas vezes. Se você clicar duas vezes em cima dela, você vai perceber que vai abrir aqui. Aqui dentro tem a pasta Processing 3.2.1. No caso ele já está no 3.2.2. Só que a que eu tenho baixado é essa. Então o que acontece? Quando você baixar, vai vir zipado. Você tem que extrair. Clica em extrair tudo. Eu gosto de extrair, né? Não instalar, porque o Processing na verdade você não tem que instalar. Você só tem que extrair ele. Eu gosto de extrair na pasta do arquivo de programas. Eu gosto porque é normalmente onde ficam instalados os programas, mas não tem necessidade. Você pode, na verdade, extrair em qualquer pasta do seu computador que vai funcionar. Escolhida a pasta, você vai selecionar, extrair. Ele vai começar o processo. Vou fechar aqui, porque eu já tenho extraído. E basicamente vai abrir essa pastinha aqui quando você terminar. Então tem aqui o Core, Java, Launch, lib, Modes, Tools e aqui no caso o Processing.executável. No caso esse já é o executável. Se você clicar duas vezes ele vai abrir. Só que eu gosto também de colocar um atalho, porque ele não cria para você. Então vem aqui criar atalho, certo? Você vem dar um Ctrl X, que você recorta, né? E dá um Ctrl V. Feito isso, no caso, você vai ter o seu atalho, você renomeia ele do jeito que você quiser. Aqui eu já tenho um atalho que eu renomeei para ficar mais bonitinho, né? Processing, pronto. Então acontece, beleza. Depois que você fez o download, você vai vir aqui, clicar duas vezes,
Abriu aqui, você tem o seu sketch em branco, certo? E provavelmente se você já mexeu com o Arduino, você deve estar notando algumas semelhanças. Se você não mexeu, eu vou abrir aqui para você ver. Iniciando, eu vou colocar eles lado a lado. Você vai notar que tem muita semelhança realmente na interface deles. Então você tem os botões redondos aqui em cima para você iniciar o código. Aqui no caso do Arduino é para verificar e passar o código. Você consegue perceber a questão do sketch, né? Apesar de ter algumas certas pequenas diferenças, é muito parecido. O console aqui embaixo, certo? As opções aqui em cima, tirando debug, o resto é tudo igual. Então você consegue perceber que é bem semelhante ao Arduino e o Processing. Inclusive tem um fator muito interessante que você consegue programar o seu Arduino pelo Processing. Iniciando aqui, basicamente, você consegue mexer nas suas configurações aqui no arquivo, se você quiser mexer em alguma preferência, sketch, editar, debug, mas nada disso por enquanto vai ser interessante. A questão realmente importante, aqui você tem um seletor de cor, que é interessante, e essa parte de adicionar ferramentas. Depois a gente vai mexer mais pra frente, tem bibliotecas, certo? Aqui, como eu tinha falado, né, tem uma biblioteca para o Arduino, onde você consegue então utilizar o Arduino pelo Processing, e outras bibliotecas aqui que eu já tenho baixadas também, e outras, mas por enquanto esse não é o foco. Vamos começar então, que no caso é pelo Olá Mundo dele. Só que o Olá Mundo do Processing é um pouquinho diferente, né? A maioria você digitaria o quê? Digitaria um print, colocaria Olá Mundo e pronto, certo? Como vocês viram, inclusive, né, esse print Olá Mundo, ele realmente aparece com uma cor diferente, né, o print e o Olá Mundo. E realmente esse é um comando que é válido no Processing. Na hora que eu ligar, você vai ver aqui que no console aqui embaixo vai aparecer Olá Mundo. Então realmente esse comando print, ele mostra o que você colocar, né, a string que você colocar aí dentro, embaixo no console. Certo? Vocês viram que apareceu uma janelinha no meio da tela, não tem nada, cinza, minúscula. O que é isso? É porque o Processing, como eu disse, ele é nativamente uma linguagem visual. Então ele vai abrir essa janela porque a ideia é você printar alguma coisa na tela, não é você ficar mexendo no console. Então por conta disso. E sempre que você quiser iniciar um código, basicamente você vem executar. Se você quiser parar, você vem parar. Certo? Nunca fecha nesse X da janela, porque ele pode travar, pode dar algum problema. Então sempre para o programa, certo? Uma coisa que é interessante que acontece, eu vou tentar passar para vocês, que é a ideia do significado das palavras em inglês, porque eu acho que quando você vai programar, você precisa saber o significado dos termos que você está usando, que é muito mais fácil de você entender depois aquilo que você tem que fazer e lembrar. Então, por exemplo, print, ou seja, o que você está fazendo? Você está imprimindo na tela, ou seja, você está imprimindo, que nesse caso aí é uma string. Uma string basicamente seria um conjunto de caracteres. E quando você vai representar uma string, você coloca ela sempre entre aspas. E sempre que você fizer um código, no caso do Processing, você tem que colocar o ponto e vírgula, certo? Isso daí é importante. Mas esse não é o Olá Mundo de verdade, é do Processing. O Processing não é assim que funciona. Basicamente, quando você for fazer um Olá Mundo, é o seguinte, line. Você vem line, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, e aqui você digita números, certo? Você tem que passar 4 parâmetros. Eu vou explicar depois o que é. Então aqui 20, estou chutando números aqui, 40, 80, 100. Agora sem falar nada, só vou clicar em executar, vocês vão entender o que eu estou fazendo, basicamente. Imagino que vocês já tenham entendido, certo? O que eu fiz? Eu acabei de desenhar uma linha na tela. Exatamente isso que essa função fala. Line, depois você abre parênteses, line seria a linha, né, obviamente. Vocês perceberam que aqui no caso, quando eu coloquei a linha, ela ficou exatamente na borda da tela, né, da janelinha. Isso porque a gente não definiu o tamanho da janela. Mas o que acontece? Esses 4 parâmetros, basicamente você coloca a linha e depois você coloca as coordenadas. Então primeiro, para definir uma linha, obviamente você precisa de quê? 2 pontos. Então você define coordenada de 2 pontos. Então primeiro a coordenada x do primeiro ponto, coordenada y do primeiro ponto. Depois coordenada x do segundo ponto e coordenada y do segundo ponto. É isso que você está definindo, certo? x, y, x, y. E como eu disse, a janela no caso é menor. Então eu coloquei aqui 100, mas essa janela aqui provavelmente é menor do que 100. Certo? Então por isso que a linha está cortando exatamente ali. Mas basicamente então você coloca esses 2 pontos e pronto, você tem uma linha. Eu imagino que você nunca tenha pensado que fosse tão fácil, pudesse ser tão fácil desenhar alguma coisa na tela.
que realmente em qualquer linguagem as pessoas querem aprender isso, a fazer um programa com uma interface bonita e tudo mais, mas não consegue, porque não é uma coisa tão simples quanto no Processing. Então ele tira toda a burocracia. Você coloca em uma linha, você consegue desenhar uma linha. Olha só. E além disso, uma outra coisa que eu esqueci de falar, essa questão aqui, ó, que eu tinha falado, é a linguagem que ele está utilizando, certo? Então, como eu falei, o padrão do Processing é o Java. Então, muitos comandos que você for utilizar em Java, você vai conseguir utilizar normal. Se você precisar, você consegue importar alguma biblioteca do Java também dentro dele. Mas vou incrementar aqui um pouquinho esse programa, colocando alguma coisa um pouco mais interessante, que é aquilo que eu tinha falado. Essa janela está muito pequena, certo? A linha não está conseguindo pegar a coordenada final que ela deveria. Então, vamos definir o tamanho da janela. Para isso, a gente usa essa função aqui que é chamada de size. Certo? Size é o tamanho da janela que você vai abrir. Vou colocar 500 por 500. Então aqui é a largura dela e aqui é a altura dela. Então vamos fazer um teste aqui primeiro com size. Beleza. Então agora a gente tem uma janela aqui 500 por 500 e tem uma linha aqui que está vindo do ponto 2040 para o 80-100. O que acontece? Esse é um sistema cartesiano, mas como que você sabe quais são as coordenadas? Né? É um sistema cartesiano meio que ao contrário. Por que acontece? Qual que é o ponto de referência? Qual que é o zero, né, do seu sistema? No caso, o zero fica exatamente no canto superior esquerdo. Exatamente onde está meu mouse aqui. Ó. Nesse ponto que fica o zero. Então ele veio 20 para a direita e 40 para baixo. No primeiro ponto, depois 80 para a direita e 100 para baixo. Então é sempre... o zero fica exatamente nesse ponto. Sempre. Então beleza. Agora vamos incrementar um pouquinho mais. A gente pode definir uma outra coisa que é o background, certo? Background seria justamente esse background que está cinza, a gente pode definir ele de uma outra cor, por exemplo. Então aqui eu vou colocar alguns parâmetros, por enquanto vão ser só números para vocês, mas eu vou explicar. Vamos colocar aqui background 0, 0, 0. Então, deu para perceber que ele ficou preto e que não aparece mais a linha. Por quê? Eu passei, no caso, tem como você passar os parâmetros background de formas diferentes. Nesse caso, eu passei como RGB, que no caso eu passei o 0, 0, 0. Isso no RGB representa preto. E além disso, o sistema RGB ele vai utilizar valores sempre de 0 até 255. Se eu utilizar 255 aqui, 255, 255 e 255, ele vai aparecer branco. E além disso, tem como passar ele, se eu colocar 0 somente também, ele vai aparecer preto. Se eu colocar 255, ele vai aparecer branco. Então é uma outra forma de passar os parâmetros também. Só que para você definir uma outra cor, caso você não queira ficar procurando na internet, você queira utilizar uma outra cor, só que você não sabe como, você pode olhar pelo seletor de cor. Aqui você tem diversos códigos para utilizar, você tem HSB, RGB e aqui o código em HTML. No caso, o que a gente vai utilizar é o RGB. Então aqui no caso, por exemplo, esse azul aqui, aleatório que eu escolhi, 31, 36 e 147. Se eu executar agora, vai ficar exatamente da cor que estava no seletor, certo? E além disso, uma outra coisa, o background ainda pode ser uma imagem, certo? Como que isso é feito? Caso você queira definir uma imagem, você tem que colocar ela do tipo pimagem, pimage, né? E aí você cria um nome para essa variável, vou chamar de imagem, certo? E até o momento você só criou uma variável, né? Um objeto. Você ainda não definiu qual é a imagem. Para poder fazer isso, você vem aqui e coloca imagem igual load image, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, nunca esqueça ponto e vírgula, e aqui você vai colocar o caminho que está a sua imagem, certo? Como assim o caminho? É onde ela está no seu computador. Então, novamente aqui eu não fechei, vamos parar o código, beleza. Então aqui os códigos do Processing, eu deixei um código pronto aqui só para adiantar. O que você faz? Você clica com o botão direito em cima da imagem que você quer colocar, propriedades, aí depois aqui você vai ter local. Você vai então selecionar isso aqui, dar um Ctrl C, sempre dou 2 Ctrl Cs para ter certeza, dá um Ctrl V, só que não basta isso, certo? Você ainda tem que colocar o nome da imagem,
que não foi colocado junto. Se você já souber, você pode colocar direto, ou se você preferir, você dá um Ctrl C também no nome da imagem e coloca a extensão da imagem também, que no caso é JPG. Só que você vai ver que ele ainda está dando um erro, né? O que acontece? No Processing, quando você vai colocar uma imagem, um caminho, qualquer coisa, imagem, vídeo, música, tudo isso você pode usar no Processing. Você tem que colocar uma barra ao contrário, que na verdade seria a barra normal, né? Você tem que colocar essa barra aqui, da esquerda para a direita, não a contrabarra, né? Porque normalmente no Windows, para você chegar nos locais, você usa contrabarra. No caso do Process, você tem que usar a barra. Ou se você quiser, você poderia utilizar também duas barras, duas contrabarras, também funciona. É duas contrabarras ou uma barra normal. Existem outras formas, né? Aliás, existe uma outra forma de você pegar a sua imagem, que é com request, que é um comando request image. Mas tem uma certa diferença, né? O load image, o que acontece? Seu programa para enquanto ele está carregando sua imagem, ele fica parado, esperando ela carregar. Então, no caso, você fazendo o request, você faria o quê? O seu programa continuaria rodando. Enquanto ele está rodando, sua imagem vai carregando, vai sendo requisitada. Só que ele não para o seu programa. Aí pode dar problema, porque caso a imagem não tenha sido carregada, né, até o momento que você peça para utilizar ela, que você vai, sei lá, printar a imagem na tela, pode dar algum problema, certo? Porque ele vai falar que ainda não carregou a imagem e vai dar merda. Aí vai fechar o seu programa. Então você tem que pensar bem quando você vai utilizar. Mas voltando aqui na questão do background, você pode chegar aqui e colocar imagem, certo? Você já carregou a imagem, já está tudo certo. Você vem e coloca executar. Então pronto, aparece o Darth Vader, a linha, só que a linha acaba sendo preta, ela não está aparecendo na frente do Darth Vader. A gente pode pegar e jogar um pouquinho ela para baixo. Eu acho que aqui talvez ela apareça. Vamos colocar ela maior. Então, mas aí, para facilitar ainda mais, certo? Existe uma outra coisa que você ainda consegue colocar no seu programa, um outro comandinho, que é interessante, que se chama stroke, certo? O stroke basicamente seria o contorno. Só que no caso da linha, pensa bem, a linha são vários pontos enfileirados. Então o contorno da linha é a própria linha. Então quando você vai utilizar, por exemplo, porque tem como você printar um retângulo, printar uma elipse, a gente vai ver isso. Se você for printar um retângulo, você pode selecionar a cor do contorno dele por meio desse comando, stroke, tarará, cor que você quer. Então nesse caso aqui, por exemplo, vamos vir nas ferramentas seletor de cor, eu quero vermelho. Então basicamente é um pouco previsível, né, o vermelho, qual que seria, né, que é você tacar muito no R, pouco no G e pouco no B. Então você pode chutar também, né, um pouco, né, você coloca lá 240, 30, 30. Muito provavelmente ele vai sair um vermelho próximo do que eu quero. Por quê? É RGB. Então isso facilita bastante. Você vai estar colocando cor na linha toda, porque o contorno da linha é a própria linha. Então se você mandar executar, tá vendo? Fica uma linha vermelha na frente do Darth Vader. E aí é uma coisa que é interessante também, certo? A ordem que você executa os comandos é importante, porque no caso a linha está por cima do Darth Vader. Se eu mandasse a linha atrás, e outra coisa importante também é que o stroke ele tem que vir antes da linha, certo? Senão não funciona. No caso, se eu mandar atrás, a linha atrás do background, antes, né? Se eu iniciar o programa, você vai ver que não aparece a linha. Por quê? Primeiro ele printa a linha, depois ele printa o background. E aí, você não consegue ver a linha, certo? Porque o background vem por cima da linha. Então, basicamente, esses seriam alguns comandos básicos que a gente utiliza. Além disso, só para vocês terem uma noção, aqui eu printei, como eu tinha dito, uma linha, né? Se eu quiser printar um retângulo, o que eu faço? Rect. Ou seja, os comandos são muito simples. Vou colocar aqui 200, 200, 40, 40. Coloca 40, 40, 40. No caso aqui, esse retângulo acaba sendo um quadrado. Por quê? Vamos printar aqui primeiro para ver. Como eu disse, não apareceu o retângulo. Por quê? Está antes. Então não foi um erro do programa, foi um erro do programador.
Se mandar executar agora, você vai ver que aparece então o retângulozinho. Qualquer figura que você mandar printar, né, ela já vai aparecer preenchida com branco, certo? Tem como você preencher também a figura, que seria com outro comando, que é o comando fill. Mas inicialmente, só para vocês terem noção, o que eu fiz aqui? No caso, o retângulo, os parâmetros funcionam da seguinte forma. Você tem a primeira coordenada do retângulo, a segunda coordenada do retângulo. E no caso, essas coordenadas são dadas justamente por esse ponto do retângulo. Para vocês terem noção de qual ponto do retângulo que é a origem, você pode colocar aqui 0, 0. Então dá para ver o que acontece. Eu coloquei o retângulo coincidindo justamente com a origem. Então dá para perceber que o ponto inicial do retângulo, a origem dele, coincide agora com a janela e acaba sendo justamente o canto superior esquerdo. Então todo um processing é canto superior esquerdo. Menos no caso, obviamente, quando você for fazer uma elipse. Então no caso do retângulo também é canto superior esquerdo. E ali depois é o tamanho do retângulo. E no caso ele já é preenchido por padrão com branco. Só que você pode também colocar uma outra cor. E você faz isso como? Por meio do comando fill. Então, por exemplo, eu quero preencher ele com cor preta. No caso, como eu tinha dito, você pode colocar simplesmente 0. Tá vendo? Então ele fica preenchido com preto. Bom, então pessoal, essa foi a primeira aula. Na próxima aula a gente vai aprender a receber e tratar dados vindos do usuário, né, pelo mouse. E além disso, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Muito obrigado e até mais.